Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Estamos produzindo esse vídeo para partilhar com vocês um pouco a nossa prática pedagógica junto com turmas do ensino médio. Bom, esse vídeo trata especialmente das atividades de aprofundamento e diz respeito à tematização de xadrez com turmas da terceira série do novo ensino médio. Faz e compõe, né, todo esse trabalho pedagógico compõe uma pesquisa maior chamada Educação Física no Contexto do Novo Ensino Médio, Traduções e Potencialidades. Uma pesquisa que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e vem sendo realizado junto ao Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o GPEF. E o meu nome é Flávio Nunes. Então, dentro desse contexto de trabalho, nós organizamos uma atividade de assistência de um vídeo chamado História do Xadrez. Esse vídeo está disponível num canal chamado Xadrez Verbal. Bom, e a versão que esse vídeo nos conta é que o xadrez ele surge num contexto da Índia. E com o tempo, ele vai ganhando adeptos no território persa, especialmente com a comunidade árabe muçulmana. Com o advento das cruzadas, as pessoas que migraram da Europa até os conflitos tomaram contato com o jogo e, ao retornar para o seu local de origem, partilharam aquilo que aprenderam, né? Partilharam o jogo do xadrez. E à medida que os europeus vão tomando contato com esse jogo, ele vai ganhando uma outra cara, ele vai ganhando uma outra configuração. Então, figuras como o rei, a rainha, a torre, o bispo, o cavalo, vão ganhando alguns contornos, alguns traços e fazendo do jogo uma outra, né, realidade a qual se via, né, na Índia, no território persa. Bom, e em meio a essas mudanças, apenas algumas figuras estavam autorizadas a jogar. Então, aquelas pessoas próximas, ligadas ao soberano, aquelas pessoas que de algum modo tiveram alguma atuação nos conflitos, na guerra. Então, não era qualquer pessoa que estava autorizada a jogar. Pessoas do povo, jamais. Mulheres, não podia. Então, diante dessa observação, dessa leitura, as estudantes foram fazendo alguma aproximação com o que tinham vivido na época do ensino fundamental, numa escola em que era muito comum as pessoas jogarem xadrez, especialmente no contraturno, no projeto. Então, uma estudante disse o seguinte: quando eu fazia xadrez na minha escola, só tinha eu de menina no começo do projeto. E aí, com o tempo, ela foi falando, ela disse que com o tempo as meninas passaram a compor ali o quadro de participantes do projeto. Então veja que o xadrez ainda é um espaço que os homens têm ali um grande contato e as meninas ainda têm ali alguma dificuldade. Né? É claro que a gente não pode dizer que o xadrez que acontece hoje é o mesmo lá do século V, do século VI. Muita coisa mudou. Mas, no que diz respeito aí aos participantes, nós notamos algumas ressonâncias desse período por conta que a sociedade ainda se estrutura dentro desse pensamento, dessa racionalidade masculina. Bom, o material também possibilitou a gente fazer algumas discussões bem interessantes. Então, nós fomos lançando algumas provocações para a turma. Qual figura do tabuleiro representa a igreja? Em qual lugar ele fica? Né? Em que lugar do tabuleiro esse representante da igreja fica? É possível dizermos que existe alguma influência da igreja sobre o governo ou o Estado? Então, essas provocações, elas emergiram quando nós estávamos assistindo o vídeo, em que nós notamos que o bispo, que é uma peça do xadrez muito importante, se localiza no início da partida ao lado da rainha e do rei.
duas figuras muito importantes dentro do tabuleiro. Bom, então nós queríamos fazer aí algumas discussões nesse sentido, de tentar olhar para a realidade, para o nosso contexto de sociedade e perceber algumas questões que envolvem a relação entre igreja e governo ou o Estado. Os estudantes foram mencionando as figuras como Silas Malafaia, pastor Valdemiro, que são pessoas que tentam influenciar as pessoas que vão à igreja pedindo para votar em certos políticos. Eles tentam tirar vantagens para suas igrejas. E aí, no meio da conversa, os estudantes foram recuperando algumas pautas que são muito caras para alas da igreja. Então, a questão do aborto, né? Então, o estudante mencionou, tem o aborto também. E, e aí recuperaram o caso de uma menina que queria abortar, mas ficou um monte de evangélicos na porta do hospital. À medida que eles foram, ou elas foram dizendo sobre a questão do aborto, por exemplo, nós fomos tecendo algumas indagações, no sentido, como assim o aborto? E aí foram recuperando episódios que envolveram esse caso do aborto de uma menina no anos, há alguns anos. Bom, outra questão. A mulher é que tem que decidir se quer ter a criança ou não. Então eles foram argumentando nesse sentido, né, de como a igreja, e alguns setores, algumas alas da igreja vão tentando interferir em algumas pautas e na pauta do aborto, os estudantes lembraram desse caso da menina que queria abortar, dos evangélicos que se manifestaram, e as meninas pontuaram: olha, a mulher é que tem que decidir se quer ter a criança ou não. A igreja impede a legalização do aborto. E a oficialização do casamento homoafetivo, uma outra pauta que também os estudantes lembraram. E no meio do diálogo, um estudante destaca o seguinte: eu sigo a Bíblia. Lá diz que o casamento é homem com mulher. Interessante foi observar que no meio desse diálogo todo, alguns meninos demonstraram desconforto e queriam meio que sair da sala ir por intervalo, enquanto as meninas estavam mais engajadas ali, participativas, argumentando sobre essas questões que envolvem a vida da mulher, no modo geral. E para completar, né, eles foram falando, a igreja quer o tempo todo impedir as relações. E curioso notar que um estudante falou, nossa, professor, a gente está estudando xadrez, como que a gente veio parar neste assunto? Ora, lá no começo do trabalho, eles tinham destacado que o xadrez, de uma certa forma, ele traz elementos de como a sociedade se configura. Então, acredito que o vídeo, né, e o conteúdo que ele traz permitiu a gente fazer essa discussão que os estudantes sinalizaram no começo do trabalho, no momento que fazíamos o mapeamento. Então, se você está assistindo esse vídeo, peço encarecidamente que você, se possível, vá também nos demais que nós gravamos e disponibilizamos, em que a gente traz parte do trabalho e aí a gente consegue tecer mais comunicações, mais diálogos e de repente enriquecer esse trabalho aqui com os comentários que você pode livremente colocar aqui nesse vídeo mesmo ou em qualquer outra plataforma que você tenha acesso e pode tecer a comunicação conosco. Bom, guerra religiosa foi um outro ponto que os estudantes mencionaram. Tem gente da igreja que vive atacando pessoas do terreiro. Muita gente quer impor sua religião, sua fé nos outros. Então, de novo, o vídeo suscitou esses confrontos, esses conflitos que existem entre as religiões, esses ataques que as religiões de matrizes africanas sofrem constantemente. Bom, tem até a proibição de casamento com pessoas
de outra igreja. É verdade. Se a pessoa é da igreja católica, ela só pode casar se o companheiro ou a companheira é também. Então, nós fomos observando essas questões que envolvem a igreja e a sociedade do modo geral, porque a gente viu que no xadrez a igreja e o governo e o soberano estão ali entrelaçados. Bom, nesse momento agora eu quero partilhar com vocês um pouquinho a fala dos estudantes. Infelizmente a gente não tem condições de trazer todas as falas, mas a gente destacou duas para que vocês possam aí identificar como que as estudantes estão olhando a educação física, especialmente o nosso trabalho de xadrez e também o novo ensino médio. Atualmente, com o novo ensino médio, posso dizer que as práticas da aula de educação física vêm sendo realmente muito eficientes e vêm nos ensinando bastante, principalmente sobre regras de jogo e estimulando bastante o conhecimento, não apenas sobre esportes, mas também englobando outras coisas, como por exemplo o xadrez que viemos apresentar e estudar atualmente. Sobre as aulas de educação física agora, eu achei legal, porque o professor está trabalhando xadrez com a gente. E agora, sobre o novo ensino médio, eu não gostei, porque isso prejudica muito a gente, né? Já tem um ensino meio ruim, agora que implementaram um novo ensino médio, nós perdemos matérias que são essenciais, principalmente se a gente pretende fazer o Enem, porque no Enem não vai cair itinerário. Até por isso, eu resolvi procurar cursinho pré-vestibular gratuito e consegui, e agora estou fazendo um. Bom, pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe o meu agradecimento e peço mais uma vez para que você, volte nos outros vídeos, assista, comente. Nós abrimos espaço para que vocês tragam ponderações, sugestões, críticas, problematizações, e assim a gente consiga, de alguma forma, enriquecer esse trabalho e atuar a educação física nesse contexto do novo ensino médio. Um grande abraço e até a próxima.